te agradecer pela tua palavra hoje. Obrigado por falar as nossas vidas. Obrigado por nos guiar. Obrigado por nos abençoar. Toca cada vida hoje com o teu poderoso Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela tua bênção. Em nome de Jesus oramos. Se você tem um problema, seja doença, posso orar com você. Pai, toque e cure. Obrigado pelo seu poderoso Espírito Santo que está curando e resolvendo. Basta levantar a mão assim, faça isso. Isso significa que Deus tem tudo em suas mãos. Pai, colocamos em tuas mãos cada questão, cada fonte de preocupação, cada crise, todo perigo presente em que estamos. E hoje na igreja, oramos por isso. Agradecemos que esteja concluído. Acabou, porque você terminou isso para nós. Nós te damos graças. Nós te louvamos. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nós te agradecemos. E todos que creem dizem amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Pode se sentar. Agora, hoje, não vou pregar por muito tempo por causa da minha voz. Já faz tempo que quero não pregar por muito tempo, então vai ser só alguns minutos. Amém. Vocês querem que eu pregue por muito tempo? Vocês querem uma pregação longa? Oh, sim. Então, Senhor, potência do microfone, me dá um bom som. O som deve ser bom. Amém. Agora, nosso assunto é o crescimento da igreja. Estamos na seção 3 do livro sobre crescimento da igreja. A primeira parte que tivemos foi o crescimento da igreja e um desejo ardente. Depois fizemos da seção 2, crescimento da igreja e leigos. Seção 3, crescimento da igreja e técnicas pastorais. Acho que foi a vara e o cajado. E então, hoje, estamos falando sobre crescimento da igreja e a administração sábia do dinheiro. Amém. Por quê? O que é administração do dinheiro? Primeiro, como a administração sábia do dinheiro pode levar ao crescimento da igreja? Segundo, como administrar as ofertas? E terceiro, como melhorar os dízimos e ofertas na igreja? Se você é pastor, deveria se interessar por isso. E se você é um membro comum da igreja, continue ouvindo. Você sabe como. E número 4, como arrecadar fundos na igreja? Tudo bem. O que as pessoas não percebem é que uma igreja é como um ser humano. Você sabe. Cara do microfone, me dê uma boa potência para que eu não precise gritar. Agora, uma igreja é o corpo de Cristo. Então é um corpo. E você também é um corpo. Existe um corpo? Você tem um corpo? Sim. Então, administrar uma igreja é como administrar sua própria vida, entende? Administrar uma igreja é como administrar sua vida. Administrar uma igreja é como administrar sua própria vida. E uma das coisas que acontecem na vida é a gestão sábia do dinheiro, que Deus coloca em suas mãos. Veja bem, existe uma falácia e uma crença de que algumas pessoas nascem ricas. Você vê, mas algumas pessoas, sim, quando chegam a esta vida, elas têm uma vantagem porque têm uma herança. Algo lhes é dado para obtê-lo, mas a maioria das pessoas não tem herança. E então, daqueles que recebem a herança, daqueles que recebem uma herança, apenas 2% conseguem acrescentar a herança.
segundo o que dizem estatísticas. Então, mesmo aqueles que têm uma vantagem, a maioria deles não consegue tirar muito proveito dela. Então, quando se trata de a vida de uma igreja é como a sua vida, e tantas coisas que estão acontecendo com a igreja como um todo estão acontecendo com você como indivíduo. Então, quando falamos sobre o crescimento da igreja e a administração sábia do dinheiro, você pode muito bem considerar isso como a minha vida e a minha administração sábia do dinheiro. Esta é a sua vida e a administração sábia do dinheiro que você tem. Porque a vida de toda a igreja é como a vida de um ser humano. E por isso, a administração do dinheiro que vem para o seu lado nesta vida é muito, muito importante. Todos nós precisamos administrar o dinheiro. Temos dois tipos de pessoas pobres ou dois tipos de pessoas em dificuldade. Há pessoas que passam por uma crise, mas também há pessoas que já tiveram muito dinheiro. Sabe, um indivíduo me contou quanto dinheiro ele tinha recebido de presente. Olha, quando ele falou isso, eu quase caí da cadeira. Nunca tive nada parecido antes. Sim, e percebi que as pessoas raramente recebem grandes quantias de dinheiro em suas vidas, por diversos e uma série de diferentes motivos. E também já ouvi pessoas comentando sobre os salários que recebem. Os salários que recebem. Você sabe, tem gente que ganha, tem pessoas que ganham muito dinheiro. Minha especialidade. Pessoas que trabalham em bancos, em organizações internacionais. Tem gente que tem salários e rendas altas. Você pensaria que essas seriam as pessoas mais ricas do mundo. Mas também é sobre como você administra o que Deus te dá. Amém. Sim, e é assim com as igrejas também. Você pode ter uma igreja e receber uma grande quantidade de dinheiro nas ofertas. E se você não usar isso com sabedoria, sabe, você vai perceber que depois de um tempo há tanta pobreza e dificuldade. Um dos sinais de que uma igreja está talvez não administrando dinheiro com sabedoria é quando o pastor precisa pregar sobre dinheiro o tempo todo e tem que. Sempre tem que ser sobre dinheiro e, de alguma forma, a bênção só está ligada ao dinheiro. E também você percebe que, às vezes, quando a igreja está passando por um momento difícil, ela precisa fazer amizade com pessoas ricas. Sabe, você sempre tem que tentar, de alguma forma, estar próximo de pessoas ricas ou de pessoas que têm alguma vantagem em determinado momento. Mas isso também é parecido com o que acontece quando uma nação não gasta seu dinheiro direito. Ela precisa fazer amizade com nações ricas, entende? E aí fica pedindo dinheiro para essas nações o tempo todo. Entendeu? Então é como uma nação. É como a sua vida pessoal e por aí vai. E se, então, tudo que a igreja precisa fazer, você também precisa fazer. Então, sobre o que estou pregando, seja você pastor de uma igreja ou não, pode ouvir essa mensagem com atenção. Porque quando você se reúne com pastores, a maioria deles pergunta: como podemos ter mais dinheiro para fazer o trabalho que precisamos fazer? Quando você encontra pessoas, elas também perguntam: como podemos ter mais dinheiro para viver nossas vidas? Quando você encontra uma nação, eles também vão perguntar como conseguir dinheiro para desenvolver o país, para fazer a estrada, para fazer isso ou aquilo.
E é sobre isso que estou pregando hoje. Então, crescimento da igreja e a administração sábia do dinheiro. Veja, isso sempre se aplica a você. E com essa pregação que eu vou pregar, tem várias pessoas. Só a mensagem de hoje vai fazer de você uma pessoa rica. Amém. Tem certeza de que deseja ouvir minha mensagem? Lindo. Então, Deus fará de você um muito sábio e capaz administrador de dinheiro ou um gestor verdadeiramente sábio e eficaz. Amém. Agora, número 1. Quando você quer administrar seu dinheiro com sabedoria. Tudo bem. Você está aí. O número 1 é: cumprir a lei da humildade. Por favor. Humildade. Quando Deus te abençoa, então, é assim que você aumenta o seu dinheiro. Use-o com sabedoria. Amém. Assim que o dinheiro chega na sua mão, entendeu? Você precisa decidir lembrar disso rapidamente. Seja humilde. Alguns anos atrás, em uma ocasião específica, fui para a América e tive a oportunidade de encontrar alguns irmãos muito queridos e eles me disseram, de forma bastante clara, que estavam se mudando de onde moravam atualmente e indo para uma certa e particular área, sabe? E que, curiosamente, médicos não residem, de fato, nessa área em questão. Essa área é uma área mais simples. Existe uma área mais nobre. Então eu disse que, quando você estava em Gana, essa área teria sido boa para você. Teria até sido uma área mais nobre. Só de chegar aqui já teria sido uma grande coisa. Mas agora que você está aqui, já viu áreas que não são do seu nível. Você entende o que estou dizendo? Então, imediatamente, você começa outras ideias mais elevadas de como ser. Você entende o que estou dizendo? Sim. E uma das coisas que as pessoas não percebem é que a humildade. A Bíblia diz no Salmo 75, versículo 6, a promoção não vem realmente do Oriente nem do Ocidente. Verdadeiramente, amém. Mas, ou do Sul. Deus é o juiz. Amém. Deus é quem vai te elevar. A promoção não vem de você se tornar grandioso. Não, isso não é promoção. Isso é um balão, balonismo. Sim. Agora a Bíblia diz que Deus resiste à multidão e dá graça. Ele dá graça e graça e graça aos humildes. Então, quando nos humilhamos, você vê, somos humildes na maneira como vemos as coisas. Ajuda você a manter a riqueza e aumentar a riqueza, porque muito dinheiro é gasto em como você vive. Eu tenho pouco. Não tenho nada para comprar. Então, quando algo é comprado, fico feliz. Tipo, quando compraram minha caixa de som Bluetooth, eu ia comprar, fiquei feliz. Tipo, tenho algo para comprar. Você entende o que estou dizendo? Mas você vê que quando Deus está te abençoando financeiramente, ideias aparecem. Eu preciso sentar na classe executiva. Eu preciso estar na primeira classe. Eu preciso dirigir esse carro. A Bíblia diz: não se apegue às coisas altas.
eu preciso dirigir esse carro. Meu carro tem que ter bancos de couro. Meu carro tem que ter ar-condicionado embaixo e aquecedor para o banco. Meu carro tem que ter isso. Meu carro tem que ter aquilo. Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. E você percebe isso na África? A gente percebe que é aí que está o nosso foco. Sim, é aí que está o nosso foco. Eu preciso ter esse tipo de celebração, casamento, festa, seja lá o que for, porque eu cheguei lá. Chegou. Por que você chegou lá? Chegou onde? Onde você chegou? A que ponto você chegou? Você não é nada. Se houver uma mudança ou se você perder o emprego agora, o que vai acontecer com você? Você deveria se perguntar: se houver uma mudança e todos esses empregos pomposos, pode haver uma mudança a qualquer momento. Por que é que as pessoas têm tanto dinheiro e, depois, eu continuo lendo nas notícias: ah, essa pessoa que era jogador de futebol, hoje não tem nada. Então as pessoas estão tentando ajudá-lo. Aquele que era isso ou aquilo, agora não é ninguém. Parece que ele foi esquecido e por aí vai. Muitas vezes você vê, sabe, um dia eu fui para Dubai e meu voo tinha algumas horas de espera. Então eu disse, nunca estive em Dubai antes. Então vamos dar uma passada por lá. Pedi levarem em um. É um prédio famoso, curvado, alto. Fui lá. Disse, aqui o lugar. Havia uma loja lá. Então entrei na loja e vi alguns sapatos. Eu disse, como? Perguntei o preço dos sapatos por US$ 36.000. Eu disse, mas, sei lá, US$ 12.000. Mas eu lembro do número US$ 36.000. E eu disse, faça. Então perguntei à pessoa, as pessoas compram. Ele disse, compram o tempo todo. As pessoas vêm aqui, sapato de US$ 36.000. Você vê alguém com um relógio de US$ 280.000. É uma casa que você está usando no culto. Irmão, é uma casa, né? Um dia eu vi alguém, a pessoa estava sentada perto de mim, então reparei no relógio, porque o relógio tinha uma cor estranha, diferente. Então eu decidi focar meus olhos como um telescópio, entendeu? Foquei meus olhos, o negócio ficou maior, olhei, disse, estava sentado, a reunião estava chata, então estava focando no relógio. Aí, quando eu estava focando no relógio, chegou um momento que eu disse: deixa eu pesquisar esse relógio no Google para ver. Então pesquisei o relógio no Google. Eu estava na reunião, eles pensaram que eu estava escrevendo notas, assim como alguns de vocês. Achamos que estão escrevendo notas e estão na igreja. Então pesquisei o relógio no Google e vi o preço. Acho que cerca de 75.000 libras esterlinas estavam nas mãos do homem. Eu disse, uau! Isso é uma casa, é um carro. Na verdade, é um carro, sim. Então é como se você tivesse prosperado mais. E é tipo, meu relógio, eu preciso usar isso. Relógio, eu preciso usar esses sapatos. Também, sabe? Se houver uma mudança, digamos que você é um jogador de futebol e dizem: olha, seus gols não estão saindo ou você está machucado, o que você vai fazer? Sim. Então, sempre que Deus, agora você é um político, agora você é membro do quê? Do gabinete ou do parlamento ou algo assim. Mantenha um olhar humilde. Porque antes de amanhã podem dizer: não,
vai ter uma mudança. Existem tantas formas de uma mudança repentina acontecer. Mudança repentina acontece. Então, você vê que quando uma igreja tem dinheiro, quando uma igreja, Deus te abençoa, mantenha um olhar humilde. Sim. Amém. E Deus vai te abençoar. Número 2. A lei da priorização. Prioridades. Amém. Quando Deus abençoa vocês, todos aqui, vocês estão me ouvindo, existe algo chamado prioridade. Traga o significado da palavra prioridade. Sim, prioridade. O que é uma prioridade? Uma prioridade é algo que você tem que fazer em uma ordem específica. Qual deles vem primeiro? Existe algo assim na Bíblia? Sim, diz a importância relativa de um item. Tudo bem. Traga outro significado. Por favor, não ajude em nada. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, o reino de Deus. Buscai em segundo lugar o reino de Deus. Buscai em terceiro lugar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém. Então você vê que no reino de Deus, quando Jesus estava falando, ele explicou as leis primeiro, segundo, terceiro, quarto. Este vem primeiro, este vem em segundo, este vem em terceiro. Então, quando você não sabe o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, uma casa vem antes de um carro. Você me ouviu? Uma casa vem antes de um carro. Quando você finalmente quiser investir em um carro, aí quando as pessoas virem o carro, vão dizer sim, esse é o carro dos carros. Você tem uma casa? Você tem uma casa das casas? Sim, casa vem antes de carro. Então, por que a administração do dinheiro da igreja, o prédio da igreja, vem antes do carro do pastor? Eu prefiro ter um prédio de igreja do que um carro. Por quê? Como estamos aqui no nosso prédio da igreja, não há aluguel, não tem nada. Eu estou melhor assim. Amém. Não há luta. Aleluia. Não há luta nenhuma. Então, por aí, você pode ver o pastor andando, mas a igreja está sendo construída. Amém. Sabe, às vezes, quando você vai a uma igreja em um campo missionário, você vê que o aluguel da igreja, olha, é $1.500. Aluguel de um prédio, $1.500. Depois, o aluguel da casa do pastor também é de $1.500. Depois, o custo de manutenção da igreja, outros $2.000 americanos, tanto faz. Então, antes que você perceba, há muitas despesas e muitas contas em uma única igreja. Você entende o que estou dizendo? Então a casa da igreja é muito importante. Tudo bem. A casa é o primeiro passo antes de gastar dinheiro. Aplique isso à sua vida. O que vem primeiro? Sim. Aplique isso à nação. Qual vem primeiro? Sim. E sabe, eu não quero dar exemplos. Se eu der exemplos sobre o país, não este país, qualquer país, é como se todos os exemplos do contrário estivessem sendo feitos por nações do mundo, e especialmente por nações africanas. Amém. Então há muita priorização. Amém. Número 3. Como administrar e aumentar. Este aqui é sobre como aumentar o que você tem. Amém.
A terceira chave para aumentar, administrar com sabedoria, é evitar dívidas. Amém. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém. Sim, vamos colocar a definição de prioridade. Prioridade. Coloque a definição obtida. Sim, a coisa que é considerada de maior impacto, mais importante do que as outras. Lugar de destaque entre várias coisas. Direito de fazer algo antes de outras pessoas. Direito de prosseguir. Prioridade. Então a coisa que é considerada mais importante. Então cada um tem o que considera mais importante. O que você acha que é mais importante? Tudo bem. O que você acha? Cada membro, um ônibus. Priorizamos que os ônibus cheguem à igreja mais que os carros. Mais importante que os outros. Na sua vida, o que é mais importante? Encontre um terreno. Não trabalhe nesse banco para sempre. Ficar ganhando dinheiro. Encontre um terreno e comece a construir. Compre blocos. Se você não sabe como, é assim que a igreja é. As pessoas olham para nós e dizem que temos dinheiro. Não. É o que vem antes do outro. É o que vem antes do outro. Uma vez eu me encontrei com alguns pastores. Um pastor, sabe? Alguns pastores são convidados. Vem pregar, vem pregar. As pessoas gostam que eles preguem. Outros não recebem convite nenhum. Alguns dos meus pastores, ninguém convida eles. Alguns deles, duas pessoas convidam. Então eu estava ali com alguns pastores. Sempre convidado para pregar em vários lugares. Ninguém convidava. Ninguém convidava ele. Perguntei: você terreno? Ele casa. Construiu. Aquele que é convidado ganha dólares, viaja para cá, ele não tem nenhum terreno. E você se pergunta por quê? Como você administra a bênção que Deus está te dando? As pessoas têm muito dinheiro passando pelas mãos delas. Ninguém deveria dizer que Gana é pobre. Gana não é pobre. Gana é mal administrada. Completamente. Não, não, não. É completamente mal administrada desde a independência até hoje. Nós desperdiçamos petróleo, ouro, madeira, cacau, tudo, bauxita, o que for. Então, mesmo quando descobrimos isso, nem sabemos se vai servir para alguma coisa. Você notou mudanças em Gana desde a descoberta de petróleo no governo Kufuor? Sua vida ou Gana mudou? Agora entramos em diferentes problemas. Toda vez que culpamos, na época de Hawley, culpamos colonialismo e não colonialismo. Colonialismo não funcionou. Eles disseram neocolonialismo. Todos os dias surge uma nova palavra para explicar as coisas. Sim. Então, as nações, você pode dizer que Gana é pobre? Olha, li nas notícias que Gana é o maior exportador de ouro da África. Não, este é um país que está coberto. Eu nem sei por que deram o nome de Costa do Ouro para Gana, porque eu não sei se eles sabiam quanto ouro nós temos. Eu não sei se eles sabiam quanto ouro nós temos. Tipo, o país está literalmente coberto de ouro do sul ao norte e também é coberto de petróleo. O país inteiro tem petróleo. Um geólogo da Inglaterra, ele me disse, ele fez pesquisas e tudo mais. Ele me disse os lugares onde há petróleo no país. Tenho certeza de que seremos até mais que a Arábia Saudita. Sim. Em Gana, eu mesmo trabalhei na floresta e cheguei ao óleo de motor, pois o óleo é com óleo de motor, vem da grama. Sim, eu mesmo vi isso. Eles pegaram e disseram: "Ah, aqui está o óleo."
É incrível, é incrível. Você está dizendo que nós, aqui, somos pobres? Não. O que nos foi dado? Crescimento da igreja e administração sábia de dinheiro. Esse é o tópico. Então é a sua vida e a gestão sábia do dinheiro. Amém. E a sábia gestão do que Deus lhe deu. Então, qual vem primeiro? Qual deles vem primeiro? Então, na igreja, administrando sabiamente o dinheiro. Então, número 3, quantos pontos eu te dei? 3. Qual é o número 1? A lei da humildade. Amém. Número 2 e número 3. A lei de evitar dívidas. Sim. Só quero que você saiba que a Bíblia diz: não deva nada a ninguém. Romanos 13, versículo 8. Tudo bem, não fique devendo nada a ninguém. Aleluia. A Bíblia diz: eu te abençoarei, você emprestará, não tomará emprestado. Então significa que é uma bênção emprestar, e não é uma bênção tomar emprestado. Amém. Diz que o Senhor abrirá para vocês este bom tesouro, o céu para dar chuva. Abençoar toda a obra das tuas mãos. Quando você for abençoado, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Abençoado. Ok. Olha, não importa, sabe, no começo, sabe, eu estou aqui desde 1963. No começo, toda vez que eu ouço o pessoal da economia, seja lá quem for, quando eles falam, eu não entendo o que estão dizendo. Quantos aqui não entendem quando eles fazem discursos? Levante a mão se você não entende. Ah, a igreja toda não entende. Eu também, eu não entendo. E eu vou te dizer, quando eu estava no ensino médio, aqueles de nós que tinham que escolher entre artes e ciências, os melhores alunos faziam ciências, e os que não conseguiam entrar em ciências, não todos, mas muitos, iam para artes. Mas eles não conseguem fazer matemática. Eles não entendem muita coisa. Você fala física, dy, ds, eles não entendem. Essas são as pessoas que fazem isso. Quero dizer, eles iriam e fariam arqueologia, filosofia, linguística, francês, espanhol, direito e o quê? Dança, administração. O que? Artes teatrais. Depois eles se tornam gerentes de banco e se tornam ministros disto e daquilo. Depois eles farão discursos, e nós decidimos os alunos que foram melhores. Não entendemos o que eles estão dizendo. Ah, deve estar faltando alguma coisa em algum lugar. Sim. E um dia li um livro de um homem que trabalhava. Acho que ele trabalhava para o FMI ou Banco Mundial ou algo assim. E ele disse que ele acusa os economistas de criarem palavras e fazerem economia, uma ciência que não é, e criar palavras e fazê-las parecer muito mais complexas do que realmente são, enganando assim muitas pessoas. E ele disse, por exemplo, que é algo simples. Alguém que vende pimenta e tomate, alguém que vende telefone e televisão, quem vai ser mais rico? É só isso. Isso é industrialização. Quem fabrica alguma coisa é mais rico do que quem não fabrica nada. Entendeu? Então, globalização e todas essas palavras. Tudo isso é novo. Essas palavras nem estavam no dicionário há alguns anos atrás. Mas hoje,
As pessoas criaram todas essas palavras e fazem você acreditar que realmente precisa se endividar para prosperar. Estou te dizendo que isso é uma doutrina falsa e enganosa. E que você será sábio se confiar no que a palavra de Deus diz. Não se deve emprestar, nem do banco. Fui a um banco. Pegar, fazer, ter perguntei, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Ele disse, não tenho permissão para responder. Ah! Você não deveria responder isso porque sabe que está tentando me envolver em algo ruim. Você diz que não pode responder. Faz discursos, e quando faço perguntas diretas, não responde. Eles dizem, desculpe, não é comigo. O que você vai fazer? Olhe para a Gana hoje. Hoje, $1 vale 5 cedis. Amanhã já são 6 cedis. Amanhã é isso. Amanhã é aquilo. Outra hora é isso. O dinheiro está virando papel. Quando Gana começou, anos atrás, era $1 para uma libra. Não é esse novo cedi, é o primeiro. Aí virou 10 mil. Sei lá, 1 para 10 mil. 1 para 10 mil. Engana. Os mais velhos só falam em milhões. É o que conhecem. Todos os jovens, o pessoal da igreja, as pessoas riem de nós quando dizemos que não somos mais. Alguém veio ao Anacaso e disse, se o bispo Doug tem dinheiro e construiu o Anacaso, por que ele quer que a gente venha aqui, para vir ver o quê? É assim que as pessoas o ignoram. Só estou compartilhando com vocês. Quando ouvi o bispo Edipus dizendo a mesma coisa, eu nunca tinha ouvido ele pregar. Quando ouvi ele dizendo isso, pensei, as pessoas zombam dele. Os empresários dizem, não podemos fazer negócios sem empréstimos e tal. Eles zombam dele e tudo mais, sabe? Mas tudo isso já foi feito. Ele não tem dívidas. Ele não deve nada a ninguém. Ele terminou seu caminho e ele construiu milhares de igrejas, milhares de escolas, milhares de hospitais, milhares de coisas do tipo. E não deve $1. Sim, fácil. Há pessoas que acreditam na palavra de Deus. E algumas das pessoas mais ricas do mundo não tomam empréstimos e não acreditam em empréstimos. Os empréstimos destruíram Gana. Os empréstimos destruíram muitas nações e a vida das pessoas. Muitas pessoas que foram para a América, só com o salário que tinham, se tivessem acreditado em Deus e não pegado empréstimos, e ao invés disso tivessem se humilhado e vivido passo a passo, hoje seriam multimilionários, mas porque se endividaram, toda a sua vida financeira e tudo ficou uma bagunça. Você precisa lembrar que no banco há pessoas que são contratadas. Quantas pessoas você conseguiu fazer pegar empréstimos com a gente este mês? Esse é o trabalho deles. O número de pessoas para pegar empréstimos, 40 pessoas empréstimos. Televisão, empréstimo para funerais, empréstimo. Empréstimo para a morte, carro, casa, tudo. Sim. E veja, para todos que pedimos empréstimos, se há 400 pessoas aqui que pediram empréstimos banco, significa que todos estamos trabalhando para o banco, mas somos funcionários não oficiais do banco porque todos temos que trazer dinheiro todo mês. Então somos todos trabalhadores dos bancos. Então, nos dias de Shakespeare, qual era o nome daquela coisa? O judeu. Emprestador de dinheiro, mercador de Veneza, Siló. Naquela época, não havia bancos, então eram os judeus que estavam emprestando. Os judeus acreditavam que era uma bênção emprestar, não pegar emprestado. Não havia bancos, mas indivíduos. Não havia bancos, mas havia indivíduos. Então, quando surge uma crise como essa, a crise chegou.
Todo mundo ficava bravo com os indivíduos. Senhor, fulano nos emprestou dinheiro e vem tomar nossa casa porque não conseguimos pagar. Não havia bancos. Judeus na França, Alemanha, Espanha. É por isso que, se você ler meu livro sobre as maldições, verá que de tempos em tempos eles se revoltavam contra todos os judeus e os expulsavam de seus países. A matança dos judeus na Alemanha não foi a primeira vez. Houve várias vezes. Eles anunciavam por todos os judeus na França: vocês estão expulsos, matem-nos, capturem-nos. Era porque, no final das contas, os judeus tinham emprestado dinheiro para tanta gente. Eles praticamente eram donos do país inteiro. Hitler Opus. Os judeus eram donos de tudo. Havia 5.000 advogados judeus em Berlim quando Hitler chegou ao poder. Ele fez uma lei que proibia judeus de frequentarem escolas e universidades na Alemanha. Então, hoje, os bancos foram tomados. O empréstimo de dinheiro foi assumido por organizações com paredes de vidro. Muitas delas pertencem a judeus. E eles também emprestam dinheiro. Mas veja, eles não dizem isso dessa forma. Quando você vai pegar dinheiro emprestado, percebe que começa a descer, descer. Por quê? Você não quer humilde morar casa inacabada. Moro numa casa inacabada. Moro no quarto de hotel. Meu primeiro filho, David, nasceu. Joshua nasceu. Mudei para uma casa inacabada. Me mudei para uma casa inacabada e fiquei numa casa inacabada. Passei anos construindo a casa. Não tinha veneziana, não tinha janela, nem o chão tinha, não tinha concreto no chão. A gente colocou os móveis que tinha, cobrimos eles. Ninguém podia nos visitar lá. Era uma casa inacabada. Quando eu ia começar uma igreja fora ou em outros lugares, deixava minha esposa numa casa inacabada. Até ladrões apareceram lá. Eles pulavam e entravam na casa por anos. Então, se hoje eu digo que não devo nada a ninguém, alguém pode dizer: ah, você tem dinheiro disso, você tem aquilo daquilo outro, você tem sei lá o quê, e por aí vai. Mas também é o jeito que eu escolhi viver. Eu não achava que precisava estar aqui, precisava estar ali. Quando fui para Genebra começar uma igreja, fiquei num albergue como estudante. Eu era estudante, eu usava um banheiro coletivo, todo mundo tomava banho junto. Eu era pastor, eu sou o fundador da igreja, todo mundo tomava banho. A gente falava: hora do banho, vamos lá, cada um no seu box. E o banheiro também, a gente ia para os boxes. Quando você ia ao banheiro, na sexta-feira o papel higiênico já tinha acabado. O papel higiênico só chegava na semana seguinte. Ah, sim, foi assim que comecei as igrejas. Sim, quando eu fui para Genebra e comecei a igreja, alguns membros vieram até mim e disseram: você nunca pode ficar nesse albergue. Nós não vamos permitir isso. Você tem que vir. Eu disse: tudo bem, eu posso ficar aqui. E eu fiquei lá e plantei a igreja. Durante anos, eu ia e ficava naquele albergue. Ah, sim, hoje ele não vai vir aqui nos criticar. Nós somos isso, somos aquilo, somos aquilo, somos aquilo, somos aquilo. Devagarzinho, devagarzinho, a sábia administração do pouco, pouco, pouco que temos. E, aos poucos, estamos onde estamos hoje. Ah, sim. Então, você me vê. Um dia, eu visitei um homem rico e aí chegou a hora do jantar. Então trouxeram a comida dele. Quando trouxeram a comida dele, vi que a comida desse homem rico, na minha opinião, não vale 5 cidades. Porque ele cresceu economizando dinheiro e essa é a comida que ele conhece. Mesmo milionário, trazem a mesma comida. Mas você, com essa prosperidadezinha que está tendo, você entra num restaurante, pede uma garrafa de vinho que custa 350 libras. Faz sua refeição,
Comer nesse tipo de restaurante, nesse tipo de lugar. Termina no restaurante, são 500 libras. Eu, o lado dos ricos conheço. Criança, eu viajava de primeira classe com meu pai. Eu era pequeno assim. Você vê que eu era a única pessoa na primeira classe com meu pai. E talvez mais uma outra pessoa. Não é que eu não saiba. Assim, nós estávamos lá, mas aquilo foi uma bênção. Sua terra é abençoada quando seu rei é filho de nobres. E quando ele come por causa da força, não por outro motivo. Então eu estou te ensinando. A dívida é maligna. Todos os arranjos que eles estão fazendo, nenhum funciona. Nada. Nada. Porque tudo é falso. É tudo falso. O mundo inteiro é baseado na falsidade. É baseado em gastar dinheiro que você não tem. É baseado em viver num nível que você não deveria. É baseado em morar numa casa que não é sua. E dirigir carro acima do seu padrão. Você dirige um carro usado. No seu caso, motorista. Esse é todo o sistema de riqueza. Você pode andar por aí desse jeito. Todo dia você inventa uma palavra nova. Ou você inventa uma palavra de engenharia financeira. Eu nem quero mencionar as palavras porque recém-trazidas para Gana. Qual é o outro jeito? Equitização. Quando você deve para alguém e ao invés de pagar, aí eles vão colher. O que? Amortização. Tudo isso quero dizer, salada de palavras. Então, irmãos e irmãs, não se impressionem, não se impressionem. Sejam humildes e acreditem em Deus. Sim, acredite em Deus. Seja humilde. Viva uma vida humilde. Viva uma vida humilde. Quando chegar a hora, agora mesmo, pela graça de Deus, eu não sei qual carro eu não poderia comprar. Pessoas comprar para mim. Pessoas, eu só peço e elas trazem. Veja, eu estou num nível em que eu posso, mas agora, porque eu já estou acostumado. Alguém me disse que eu deveria trocar minha caminhonete. Curtindo minha caminhonete. Acostumado. É com isso que eu estou acostumado. Essa é a vida que estou acostumado. Sim. É o que me fez prosperar. Sim. Quando Benin chegou, eu o peguei na minha caminhonete. Eu disse: Este é meu carro. Sente-se, por favor, vamos. Então a lei da evasão de dívidas. Um dia, um gerente de banco veio me ver. Ele disse que temos um balcão na igreja para emprestar dinheiro às igrejas. Mas o Lighthouse não está na nossa mesa. Precisamos que o Lighthouse faça isso. Você já sabe, sim. Que Deus abençoe suas mãos para que você não precise pedir emprestado, mas sim seja um doador e um que empresta. Sim, em nome de Jesus. Pá, sim, pá, sim. É hora de comprar um avião. Quem disse que é hora de comprar um avião? Uma vez conversei com um homem que disse: quando você tem um avião, só existem 2 dias em que você realmente aproveita. Eu disse: o quê? Ele disse: assim, o dia em que você compra e o dia em que você vende são os 2 dias em que você realmente aproveita a coisa. Porque você não sabe no que está se metendo. Amém. Acho que vou parar em breve porque. Número 3. Número 4. A lei da emulação. É assim que você administra seu dinheiro. Pela lei da emulação ou a lei de copiar. Amém.
Hebreus 6, versículo 12. Sejam seguidores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Sejam o que? Seguidores. Copie um ministério bem-sucedido e livre de dívidas. Amém. Copie pessoas que não devem dinheiro. Observe de perto o que elas estão fazendo. Sim, eu me lembro de um irmão que decidiu nos copiar. Ele tem uma igreja muito grande. E ele estava construindo um prédio de igreja enorme. E ele disse: eu decidi copiar. Quando ouvi você dizer, não fique devendo, ele disse, eu. E o país dele é um país de morte, de dívida. Ele disse, eu decidi seguir. Ele disse, vou hoje. Ele disse, tudo isso mostrou, eu não devo nada pela graça de Deus. Ele disse, eu te agradeço por ter dado essa inspiração. Então, olhe para alguém que é livre de dívidas na sua vida e que próspera de verdade. E siga os mesmos passos. Sim. Eu me lembro de um pastor, ele era muito próximo de mim, e ele viu como eu construí uma casa e me mudei para ela quando ainda não estava terminada. Ele decidiu me seguir, ele construiu uma casa, ela não estava totalmente pronta. Ele me ligou, estou na minha casa, morando nela. Deus tem me abençoado. Eu ouvi ir cada vez mais alto, cada vez mais alto. Então existe uma lei. Existe até um economista chamado Abramovitz. E ele criou a lei de avançar e alcançar. Você avança e alcança aqueles que estão na sua frente. Siga o que for bem-sucedido e alcance o sucesso. Alcançar. Poucos países conseguem recuperar o atraso. Poucas igrejas conseguem acompanhar por causa da humildade. A humildade. Pastores pediram conselhos sobre construção? Quantos? Muitos. Você sabe quantos seguiram um conselho? Zero. Bem, não zero. Alguns sim. Alguns sim. Muitas pessoas não o fazem. Como você constrói uma igreja? Igreja. É. Alguém que fez isso não aprenderia. Tem vezes que eu vejo prédios de igrejas. Eu digo, isso aqui não tem como ser terminado. Eles não conseguem terminar. Ou pelo menos não conseguem terminar agora. Eles não acreditam. É tipo, mas você construiu tudo isso. As pessoas não acreditam. Aprenda a acompanhar. Como você conseguiu um ente querido? Como você conseguiu um ente querido? Eu vim para Gana. Há muitas pessoas. Eles apenas se mudaram para Gana para serem amados. Siga aqueles que herdaram as promessas. Seguir. E Deus te abençoará. Ei, irmão, como você conseguiu construir? Sim. Humildade. Seja humilde. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Siga alguém que se humilhou. Sim. E você verá que Deus o elevará porque você se humilhou para seguir os passos da humildade na construção. Sim.
planos pretensiosos, grandes ideias. Então Deus me deu Colegono. Eu disse, obrigado. Eu não conhecia ninguém em Colegono, mas aceitei. E Colegono, que é uma das áreas não tão boas. Não é assim, não tão bom assim. Fiquei feliz com isso. Eu abracei isso. Foi aí que Yonjisho chegou no final. Foi aí que o Bispo Blake chegou. É aí que Steve Wonder veio à igreja. É aí que o pastor Wendell Smith veio. Foi aí que Ida Oza chegou. É aí que Tom do Shelley, o Zimbábue veio. É aí que um bispo comar. Foi aí que tivemos ondas milagrosas, convenções. É aí que está tanta coisa. Foi isso que Deus me deu. E estava bem com isso. Mas você, Deus o abençoará com uma terra em algum lugar. Ah, esse lugar é muito longe. Quero um terreno em Laboni. Eu sou. Economizando para comprar um terreno no aeroporto. Então, a partir de hoje, siga os humildes. Você ficará surpreso com o quão abençoado será lá. Amém. Você está animado? Amém. Número 5. Siga a lei das estações. Amém. Agora, estações. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Amém. Esse é o ponto número qual? É o ponto número 5? Sim. Tudo tem seu tempo, suas estações. Amém. Tudo tem seu tempo, suas estações. Então, olha, quando a estação chegar, aproveite ao máximo, porque não é para sempre. Nada é para sempre. Quando você está fazendo, parece que nunca vai acabar. Vamos supor avivamento às 7, acampamentos, convenções, ondas de milagres, acampamentos, igreja Fast Life. Tudo parece que é para sempre. Codes, isso, aquilo. Tudo parece que é para sempre, mas na verdade tudo está na estação. Uma das coisas que notei sobre pessoas que têm empregos muito bons é que elas perdem a consciência de que são empregos temporários. Por que você vive? Quando se corre longas distâncias, corre-se devagar. Você controla seu ritmo. Se eu lhe mostrar uma corrida de cavalos, posso lhe mostrar uma corrida de cavalos. Qual é o nome daquele cavalo? Coroa do deserto. Sim. Se eu te mostrar uma corrida de cavalos, você vai perceber que alguém que vai ganhar a corrida, ele considerou a distância que está percorrendo. Sim. E ele sabe que é por um período que ele vai precisar ir muito rápido. Porque quando você está montando um cavalo, é como um carro. Às vezes você vê os carros atrás. Sim. E às vezes, por causa disso, eles têm companheiros de equipe ou companheiros de estábulo. Então, quando a corrida começa, seus colegas do estábulo vão assumir a liderança para alcançar os outros. É um plano. Faz parte disso. Até no atletismo, eles fazem isso. Eles dizem: eu vou liderar, eu vou embora, e as pessoas vão ficar com medo de que seja assim. Nunca vou alcançar, mas seu companheiro sabe que você está só fazendo isso para enganar as pessoas. É só por uma temporada.
Mas os brancos não sabem, é só por uma temporada. Eles agem como se fosse para sempre. Então, meu querido amigo, não sei onde você está, o que Deus te deu. Mas eu não queria que um dia você dissesse: "Ah, maravilhoso, mas não tenho nada. Eu estava aqui. Eu costumava estar lá. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu era estudante. Não sabia. Logo ser adulto. Alguns de vocês são estudantes, são mais ricos. Trabalhadores são pobres, estudantes são ricos. Oh, sim. Quando você não tem filhos, é uma temporada. Você estará orando pelas crianças. Quando os filhos vierem, as despesas virão. Sim. Contas diferentes, coisas diferentes virão. Então veja isso como uma estação. E o que faz na temporada? Na época você tem dinheiro, constrói rapidamente. Não tem dinheiro, um prédio leva seu dinheiro. Pense em Gana. Ninguém pensou que pandemia ia acontecer. Mesmo que a pandemia não tenha afetado Gana, ela é culpada por muitas coisas, mas os verdadeiros fatos estão aí para quem quiser ver. A pandemia não afetou Gana. O número de pessoas que morreram por causa da pandemia foi cerca de 1.000 e alguma coisa no total. Ela realmente não afetou este país. Mas se culpa a pandemia, sendo que muito mais pessoas morreram em acidentes de trânsito naquele ano. Muito mais. Eu tenho os números. Sim. Você está me acompanhando? Ninguém esperava pela Ucrânia. E agora a guerra na Ucrânia se tornando maior. Todo mundo que lutou na Segunda Guerra Mundial voltou e nós fazemos parte disso. Os alemães. A Alemanha, pós-guerra, assinaram que nunca mais entrariam em guerra. Eles não deveriam nunca mais fabricar armas, sem saber que acabaram fabricando ainda mais armas. Os tanques deles são os mais selvagens. Leopardo 2. Na Segunda Guerra Mundial, os tanques eram chamados de Panzer. Tanques Panzer. Sim, mas agora se chama Leopard 2. Sim, sim. Eles estão de volta. Agora ninguém esperava a Turquia. Um terremoto devastador. Em apenas 40 segundos, 85.000 apartamentos desabaram completamente. Em um período de 45 segundos, 85.000 edifícios residenciais foram totalmente destruídos. Então é por uma temporada, mas a temporada vai mudar. Então todo mundo, quantas pessoas têm um bom emprego? Levante a mão. Olha, Deus está falando com você. Isso é uma profecia. Você tem um bom emprego. Levante a mão. O resto de vocês não tem nenhum bom emprego. Ok. Deus abençoe todos vocês. Quantos estão crendo em Deus por um bom emprego? Você está crendo, mas não tem. Você está crendo por um emprego melhor, não é um bom emprego. Você pode achar que não tem um bom emprego. Veja, isso também é um problema na sua mente. Você não aprecia o que tem. É por isso que digo que você não tem um bom emprego. Sim, é por um tempo. Então chegará a hora. A hora chegará. Quando chegar a época em que certas coisas serão possíveis na sua vida. Sim, hoje você pode estar usando o vestido da sua irmã. E os sapatos que você usa é outro sapato de algum lugar. Sapato uma cola para 4 CDs. Quanto custa um sapato na Macola? 5 CDs, 10, 4. Sapatos. Os sapatos são 5 CDs.
Por que não continua usando o sapato de 5 CDs? 5 CDs sapato feminino por 5 cidades, dividido por $1. $1, 12, 13 cidades. Sapato feminino 40 centavos, 4 cidades, sapato de 5 cidades. Mas você quer mudar 5 CDs. As pessoas não são humildes. Se você vir os sapatos que eles vendem, não vai acreditar no quanto eles custam. Sapatos lindos, 5 CDs. 5 CDs. Não é como se você comprasse os sapatos. 200 libras, $350 americanos pelos sapatos. Mas agora seu nível subiu. Você não quer 5 CDs de sapatos. Quer comprar na Acramo? Quanto custa o Acramo 1? 300. Sim. Agora você só compra sapatos em um lugar. Estrangeiros não entendem nossa felicidade em Gana. O sapato custa 5 cedis. E está funcionando. Quando você vai à igreja e está andando, as pessoas dizem uau. Você quer comprar o quê? Inhame do Shop Hit, banana da terra e tomate do Shop Hit. Você vê pessoas bem-vindas em Gana. São abençoadas. Através da humildade administra o pouco dinheiro. E antes que percebe, vive o mês, sapatos, tudo funciona. Sim, sim. É sazonal. E sua estação mudou. Ela pode mudar novamente. Você casado. Parece bênçãos. E se a pessoa tiver ido embora? Sim, e há uma mudança. Ver corrida. Mostrei no acampamento. Quem está liderando é por uma temporada. Você vê que você pode estar vivendo por uma temporada. Quando a estação muda, pode mudar. Você vê $1 milhão hoje. Amanhã pede dinheiro emprestado. Desde que me tornei pastor, já vi tudo isso acontecer. Então olhe bem para a sua estação. E nessa estação, construa. Construa. Essa é uma estação em que temos dinheiro para construir e por isso estamos construindo as igrejas. Estamos construindo em todo lugar. É uma estação. Enquanto está aqui, aproveitarei ao máximo. Sim, essa é minha mente e esse é meu coração. Sim, então, você também deve ver sua temporada. Se Deus te abençoa e alguém te favorece, aproveite o favor. E aproveite o favor como uma época de favor. Não é um favor eterno. Uma época em que é uma bênção. Vou usá-lo com sabedoria e não vou presumir que sempre estarei lá e que essa coisa sempre estará lá. Se as pessoas doam e constroem uma igreja, presumo que seja por uma temporada. Talvez hoje eles sejam abençoados. Eles estejam felizes na igreja por doar. Eu encaro isso apenas como uma estação. E por que usarei o dinheiro das pessoas para construir? Essa é permanente. Não para coisas que evaporam e coisas que são roupas, e às vezes você vê alguns países o aniversário, eles gastaram tanto dinheiro, camisetas, isso, roupas, isso, muitas coisas. Você sabe, é como se houvesse dinheiro para isso. Mas não há dinheiro para construir uma ponte para Don't Go Krum. Não há dinheiro para isso. Não há dinheiro para tudo.
Então, minha irmã, é uma temporada. É uma lei das estações. Existe uma lei. Existe uma lei. Tudo tem estações. Sim, e aproveite ao máximo. Durante o acampamento, meus 3 amigos, Obed, Daniel e José. Sim, esse é o Nataniel. Eu tinha 3 amigos. Agora, quando fiz amizade com eles, eles vieram me ver depois. E eles são meus amigos que fiz no acampamento. Você vê. Agora um deles me fez uma pergunta muito importante. Porque é um tempo de favor. Todos os dias no acampamento eu ligo para eles. Todos os dias, em todas as sessões, eu ligo para eles. Então, um deles me fez uma pergunta muito importante sobre a escola. Eu disse sim. Volte para a escola. Eu vou pagar para você ir à escola. Use isso com sabedoria. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer isso. Eu vou te ajudar a fazer aquilo. Ir para a escola, fazer o que precisar. Vai ser uma bênção. Ninguém me mostrou esse favor. Eu ligo para eles. Eu conheço você. Ninguém te conhece. É uma fase. Não presuma. Olhe para tantos negócios em Gana. Onde eles estão hoje, quando estavam no auge. Você tem que entender que é só por uma fase. O próximo negócio que vai surgir, a próxima tecnologia que vai chegar, vai acabar com outro negócio. Toda vez que surge uma nova tecnologia, ela mata outros negócios mais antigos. Sim, ela acaba com negócios antigos. A gente tinha lan houses, centros de telecomunicações, muitos espalhados pelo país todo. Assim que o celular virou isso, negócios acabaram. Lojas abrem e fecham. Tínhamos a Glamour. Tínhamos a GNTC, tínhamos a UTC, tínhamos a Kingsway, tínhamos isso, tínhamos aquilo, tínhamos aquilo. Elas eram a loja principal, mas em certo momento acabou. Portanto, seja sábio em sua estação. Amém. Então, crescimento e gestão da igreja. Você vê pessoas dando ofertas na igreja. A próxima coisa que o pastor fez foi dirigir o último Nissan. O que? Patrulha. Sim, o mais recente. Bispo, você tem isso. Não, não, não. Seja humilde, seja humilde. Agora estou na América. Farei tudo. Você está na América. Você está na América. América. Vá com calma. Seja humilde. Então, ao olhar para as pessoas, você diz, mas quando você estava em Gana, esse cara, você morava em Cocomlemle, você morava em Buguaxi, você morava em Odona, você morava em Odogono. Você fica pensando, não era um problema. E você vê uma certa atitude que aparece. Então, lembrar, você quer assistir isso? Eles vão mostrar isso bem ou não? Você vê o cara liderando, mas depois ele não está mais liderando. Lindo. Número 6. Uma atitude disposta cria riqueza. Administre com boa vontade. Amém. Agora, a Bíblia diz em Isaías 1,19: se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor desta terra. Isaías 1,19 e 20. Esteja disposto. Amém. E através da sua disposição, do seu entusiasmo, você próspera. Amém. Amém. Que bênção! Então, como você administra a sua riqueza? Amém. Disposição para ser obediente. E o número 7 é a lei da obediência. Obediência. Seja obediente ao Senhor. Amém. Porque o seu ministério é guiado por Deus. Deus vai abençoar a sua obediência.
Quando as pessoas prosperam só um pouquinho, já não querem mais ser obedientes e dispostas. Então, nesse último ponto, só quero te dizer, quando estiver no seu trabalho, não seja obediente, mas também disposto na sua expressão, se quer que seu chefe goste de você. Porque, sabe, percebo rostos, alguns animados e mortos. E quando o chefe fala, ele vê os rostos que iluminam. Sim, existem rostos ansiosos. Seu rosto fala. Seu rosto mostra que você acompanha. Você gosta. Está tudo bem. Outros rostos estão mostrando. Termine logo o que está dizendo. Então eu estou te dizendo. Lidero e prego. Vejo vocês. Seus rostos me guiam, me fazem gostar ou não. Você pode não saber, mas funciona. Você escolhido pelo seu rosto principal, seu rosto dizendo parar de pregar ou continuar pregando. É uma mensagem, é verdade. Seu rosto está me dizendo se você despreza a sabedoria que estou passando ou se você a valoriza. É isso aí. E a Bíblia diz, e Kenneth Hagin disse uma vez que teve uma visão de Jesus e que ele não tinha prosperado. E ele disse ao Senhor, Senhor, eu não prosperei. O Senhor me disse que se eu te obedecesse. E o Senhor disse, sim, você tem sido obediente, mas não tem sido disposto. Ele disse, o Senhor falou isso. Você pode ler no livro dele. Ele disse, você tem sido obediente, mas não tem sido disposto. Você está obedecendo, mas não está disposto. Não existe entusiasmo nisso. Empolgação de dentro para fora. Essa é a diferença entre os jovens e os mais velhos. Os mais jovens parecem mais dispostos. Gritam um amém, animados. Os mais velhos ficam tipo, ok, ouvindo, entendido. Entendemos a mensagem. Sim. Amém. Então decida ser disposto. E aí, número 2, número 7, seja obediente. Sabe, no seu local de trabalho, se seu chefe diz, faça isso, tente. Esforce-se bastante. Esforce-se para obedecer a tudo o que for dito. Sabe, uma das coisas que me faz, como chefe no trabalho, quase não gostar das pessoas, é quando elas não obedecem a algo que você disse. Você olha para os missionários. Fui a uma cidade e disse, este país é o que elas gostam. Então, mesmo que na nossa igreja se vista assim, vista-se desse jeito, porque é assim que as pessoas entendem. Eles não fizeram. Então eu pensei comigo mesmo, eu não pedi para vocês jejuarem. Pedi só uma coisa. E é o que não farão. Então, leem. Se o seu chefe diz para fazer isso, significa que ele vai assumir a culpa se não der certo. Mas faço de boa vontade. Faça de bom grado. Aprenda tudo. A maioria das pessoas não obedece. Exatamente o que você diz a eles é exatamente o que eles não farão. Ou farão algo diferente. Uma pequena variante. Uma variedade. Estou te dizendo. Pergunte a si mesmo por que nossa nação é do jeito que é. Sim. Pergunte a si mesmo. Há um ano, $1 equivalia a 6 CDs. Um ano depois, é quase 3 vezes o preço. É incrível. Sim. E você vê que os preços de tudo vão aumentar ainda mais. E quando a quarta catástrofe chegar, então surgirá outra razão para mais coisas. Então decida estar disposto. Todos os meus missionários que não prosperam, eles não são obedientes. Digo, eles não são obedientes, em particular. Eles estão por perto, mas não são obedientes em particular. Sim, portanto, esteja disposto e seja obediente.
Então é assim que se administra a oportunidade, o dinheiro e a riqueza com sabedoria. Sim, então, quando o Senhor me deu dinheiro para construir a igreja, construí Colegono. Sim, construiu Colegono. Sim, foi uma temporada. Eu não sabia que isso acabaria. De repente, um dia, em 1998, do nada, eles vieram e praticamente nos expulsaram do lugar. Uma nova temporada começou. E quando essa temporada chegou, construímos o Codes. E quando acabou, fizemos a cruzada e em Jesus. Eu fui fazer cruzada. Tudo. Eu estou tentando obedecer ao Senhor. O Senhor me disse, alimente minhas ovelhas. É por isso que estou realizando retiros e camp meetings. Alimente minhas ovelhas. Tente ser obediente, tente estar disposto ao Senhor. À medida que você segue o Senhor, isso faz você prosperar mais do que se estivesse fazendo as suas próprias ideias. Creia em Deus. A desobediência de Adão e Eva os amaldiçoou. Deus disse: essa árvore é a minha árvore especial. Não toque nela. Havia tantas árvores e eles só pegaram aquela árvore. E isso acompanhou a humanidade. Prefere, não é mesmo? Então, acredito que hoje Deus nos deu 7 chaves para uma gestão sábia da prosperidade. Sim, se alguém lhe abençoar com sensatez, administre-o com sabedoria. Não diga, bem, eu tenho sensatez, vou ao KFC terminar tudo. Agora estou terminando. Por que você não assume que nunca vai receber sensatez e guarda? Quanto a mim, quando alguém me abençoa, não sei quando vou receber. Se você convive comigo, vai perceber, qualquer coisinha que eu recebo, eu levo muito a sério. Eu digo, é assim que Deus me abençoa. E eu sou muito, muito. Confiando que essa é a bênção de Deus para mim. Eu não banalizo isso. Não importa, não importa. Então, o número 1 é a lei dele. Siga humildemente com isso. Um dia, um evangelista foi a um país e fizeram uma oferta, e a moeda lá era em milhões. Quando ele pegou o dinheiro, aquilo parecia lixo. Então ele disse: fiquem com isso. E eu pensei: quando vou a um país, faço cruzada e recebo oferta. Cada pequena coisa, seja o que for, é importante para mim. Eu não chego dizendo: estamos usando dólares para fazer essa cruzada. Não, 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 não. Eu aceito moedas, aceito ofertas, aceito tudo. Porque eu não sei como vou conseguir dinheiro para estar aqui. Não sei como. É importante para mim. Esse grupo, talvez rico e estrangeiro, simplesmente pegou. Hoje, esse ministério não tem dinheiro. Sim, a estação mudou. Eles não têm dinheiro. Eles nem fazem cruzadas. Sim, mas eles levaram o dinheiro em sacos. Eles simplesmente ligam para o pastor ou para quem quer que seja. É como lixo. Ah, temporada de humildade. Número 1. Seja humilde. Número 2. Deus te abençoe. Priorização. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Sim. Prioridades. Número 3. A lei de que, evitando dívidas, não importa o que digam, estou firme na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não fique devendo dinheiro. Não é uma ideia econômica. Isso eu estou compartilhando. Não sou economista. Minha área de atuação, se tanto, é medicina. Isso é tudo. Então, a questão da economia, eu não sou economista. Eu sou um homem da Bíblia. Eu digo Bíblia. Bebla, blá, blá, blá. Evitando dívidas. Diga ao seu vizinho, Charlie, que se você não tivesse uma dívida, não precisaria trocá-la. Eu nem entendo isso. Trocar a dívida. Como você troca a dívida? É lindo. Tenho que estudar isso.
Lei de que? Emulação. Seguir. Siga um ministério próspero. Há muitos anos, não direi o nome do ministério, mas eu fui àquele ministério e vi algo. E o Senhor me disse, siga este exemplo em particular. E eu segui. É por isso que você vê o ministério do jeito que ele é. Não vou lhe dizer o nome do ministério. Nunca mencionei isso. Mas foi um ministério que vi sobreviver financeiramente. Incrível. Número 5. A lei das estações. Todos que têm um emprego. Quantos têm um emprego? Quando eu disser trabalho, levante a mão. Mão acima. Trabalho. Por uma temporada. E uma vez você está lá, talvez haja um motivo pelo qual você está lá a temporada a conhecer alguém. Nem é pelo seu salário, então é para ser conhecido. Um dia, alguém. Você sabia que o presidente precisa nomear 5.000 pessoas? Quando ele se torna presidente, ele tem que nomear 5.000 pessoas. Então tenho certeza de que ele precisa lembrar de todos que conheceu na escola, e aqueles que conhecem alguém que conhece alguém. E alguém vai se lembrar, eu conheço alguém que tinha uma boa atitude. Mas você má atitude, ninguém lembra de Z. Diga, é a minha temporada. Número 6. A lei de uma atitude disposta. Seja flexível. Amém. Primeiro, depois que você vê, você é uma igreja flexível, então continue fluindo. Continue fluindo. Continue sendo disposto. Sim. E irmãos, continue escolhendo irmãs dispostas. Case-se com aqueles que sorriem. Se eles não sorriem, não case com eles, porque o rosto sério que você vê é o rosto sério que você vê na casa, e você sente o espírito da diretora. Vire-se e veja se há alguém sorrindo por perto. Lá em cima, você está sorrindo? Você vê as pessoas lá de cima? Se você encontrar alguém sorrindo, não está sorrindo. E número 7, a lei da obediência. Toda maldição na Bíblia é a maldição da desobediência. Toda e qualquer maldição, desde Adão e Eva. A maldição da pobreza e da dificuldade. Toda maldição é uma maldição de desobediência. Então, obedeça. Filhos, obedeçam aos seus pais. Vocês vão prosperar. Seus pais vão gostar de vocês e vocês vão prosperar. Obedeça a Deus. Obedeça ao que Ele diz. E administre tudo o que você tem com sabedoria. Ninguém nunca vai te dar dinheiro, sabe? Eu já sonhei com isso. Senhor, um dia alguém vai chegar para mim e me dar. Aqui está. Já estou quase com 60 anos, e isso ainda não aconteceu. Acho que também não vai acontecer com você. Não estou te amaldiçoando, mas acho que não vai acontecer. Quantos aqui já sonharam que um dia alguém vai chegar? Alguém virá e dirá aqui. Não sei porquê, não sei o que, não sei porquê. Eu apenas sinto, eu apenas sinto, eu apenas sinto, eu apenas sinto que eu deveria dar tudo isso a você. Uau! Cada posição, cada posição. Um dia, alguém veio até mim e disse, alguém vai me dar $1 milhão. Simulation. Isso não aconteceu, mas vai acontecer. Que alguém, em algum lugar, vai acordar e vir dizer sim,
10 milhões. Eu vi que você estava fazendo algo para Deus. Eu quero te abençoar. Eu acredito nisso. Você acredita que isso vai acontecer? E se você estiver por perto quando o milhão, ou seja lá qual for esse milhão, chegar, recolha o óleo. Mesmo quando você derrama todo o óleo, ainda sobra um pouco na garrafa. Levante as mãos e creia em Deus. Vai haver uma melhora nas suas finanças por causa desta mensagem. Sim, número 1 é o que? Humildade. Número 2, prioridades. Sim. Número 3 é evitar dívidas. Número 4, emulação ou copiar. Ah, sim. Às vezes eu olho para os países africanos e não sei se os chefes de Estado já se encontraram. Já e decidiram copiar um ao outro. Agora, quando você viaja, você realmente se pergunta se houve uma reunião para decidir se o país deveria ter uma aparência semelhante. Ah. Número 7, número 6, número 5. Número 6. A lei das estações. Ei, conte ao seu vizinho que tem um bom emprego. Você sabia que é só por uma temporada? Você sabia? Você sabia? E o número 6. A lei da atitude voluntária. Uau! E número 7. A lei da obediência. Quantos sabem que quando você joga futebol e é a estrela, é por uma temporada? Você sabia disso? Aos 30. Eu ouço o cara da Copa do Mundo. Qual o nome dele? Os franceses? Sim, ouvi dizer que ele ganha US$ 1 milhão por jogo, todos os jogos. Ou toda semana, 1 milhão. Mas é por uma temporada, sabe? Não é para sempre. Então ele também precisa do quê? Gestão sábia do dinheiro. Sim. Levante sua mão. Deus está te dando sabedoria para administrar seu dinheiro e a sua vida a partir de hoje. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade. Dá-nos o espírito de sabedoria. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. A sabedoria entrando em você. E prosperidade e dom usados com sabedoria. Igreja, para você mesmo, para a sua família, para a sua nação. Gestão sábia da humildade, de evitar dívidas, de priorizar, de emular, de trabalhar com as estações, de disposição e obediência. Obrigado pela super sabedoria hoje. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Existem 10 pessoas aqui que vão se tornar milionárias em breve. Receba isso em nome de Jesus. Sim, e quando vocês se tornarem milionários, as pessoas nem vão saber que vocês são milionários. E vocês verão, alguns de vocês talvez tenham a chance de me contar em particular o que Deus fez. É maravilhoso que você receba essa sabedoria, que você obedeça a essa sabedoria, que você flua na sabedoria de Deus e receba o poder sobrenatural para receber riquezas e administrar essas riquezas em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão agora. Eu vou orar com você. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você quer que eu ore com você? Você quer entregar sua vida a Deus? Se você levantou sua mão, venha. Venha até aqui. Venha. Venha. Deus te abençoe. Venha correndo. Venha correndo para esse trono de misericórdia, onde Jesus está te chamando. A graça dele será a sua cobertura. O sangue dele vai fluir livremente. Ele vai trazer a sua cura. Venha correndo para esse trono de misericórdia. Venha correndo, venha correndo, venha correndo para este glorioso trono de misericórdia, onde Jesus Cristo está te chamando e a graça abundante e infinita dele será a sua completa cobertura e o precioso sangue redentor dele, o sangue salvador. Senhor, livremente, ele vai trazer a sua cura. Venha correndo para esse trono de misericórdia. Ele disse que você pode ir. Então, Vamos orar. Diga, Senhor Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Lava os meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa, pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, escreva o meu nome. Por favor, me aceite como seu filho. Eu quero que você diga, por favor, escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu entrego meu coração e minha vida a Jesus Cristo. Eu entrego tudo a Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.